Boa noite a todos. Retornamos para mais uma semana nos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos no capítulo 10, da segunda parte do Livro dos Espíritos, estudando das ocupações e missões dos Espíritos. Bom, semana passada a gente começou a ver esse capítulo 10, nós caminhamos até a questão 570, e hoje, então, nós partimos da questão 571, ainda no capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Bom, então vamos lá. Questão 571, pergunta Kardec. Só os espíritos elevados desempenham missões? Mais ou menos quem está acompanhando comigo desde as 2 ou 3 aulas sobre esse capítulo 10 já sabe de antemão essa resposta. Mas vamos àquilo que os espíritos respondem, depois a gente comenta alguma coisa. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. Eu já havia comentado em questões anteriores do conteúdo da pergunta e da resposta, que os espíritos e Kardec interpretam nesse capítulo missões como algo, tarefas específicas de espíritos já melhorados. Então nós não vamos pelo menos estudar, sobre missões de espíritos inferiores, não. Toda vez que os espíritos falam de missões, de tarefas a serem realizadas, dependendo do progresso, da capacidade da elevação, que é o que essa resposta está falando, nós estamos falando de espíritos já dentro de um caminho mais equilibrado, mais avançado, espíritos, vamos dizer assim, de medianos para melhores. Então, nós teríamos missões, nós espíritos comuns, seríamos como esse estafeta que está falando na resposta. Nós temos tarefas, consoante as nossas capacidades e a nossa elevação espiritual. Nós não estamos aqui para destruir a vontade divina. Nós já temos propósitos relacionados ao bem, à elevação, tanto dos nossos espíritos, quanto à tarefa que deveremos cumprir como co-criadores, junto aos tarefeiros do bem. Então, nós temos sim missões atinentes à nossa capacitação. 572. Pergunta Kardec. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Bom, vocês perguntariam então, mas então não tem nenhum caso em que Deus solicita a contribuição de alguém? Sim, existem. Mas no caso, não é Deus que se personifica, porque ele não é um personagem, um espírito individualizado, ele é uma força criadora, que você pode chamar de causa primária, de inteligência suprema, de amor superior a tudo. Enfim, Deus é isso. Então, seus ministros, digamos assim, espíritos crísticos, seres divinais, é que muitas vezes podem, sim, se dirigir a determinado espírito elevado e lhe propor determinado cumprimento de uma missão no plano material dos encarnados, ou em qualquer dos mundos habitados nos multiversos. Mas aqui é preciso que nós ressaltemos que os espíritos, mais uma vez, estão falando de espíritos elevados. É por isso que eles podem solicitar a missão, ou que eles podem ser convidados por espíritos crísticos a realizar determinada missão. Vocês poderiam falar assim para mim, mas e aquelas reencarnações compulsórias, que nós já estudamos alguns capítulos lá atrás? Então, elas existem ou não existem? Existem. Vocês não devem esquecer que quando falamos em reencarnação compulsória, no caso, quando o espírito é levado a reencarnar sem o seu consentimento, sem a sua vontade, sem a sua mínima participação dentro da programação reencarnatória, são espíritos inferiores. São espíritos que erraram tanto e que complicaram tanto, vamos dizer assim,
o seu futuro e o seu presente, que os diretores, que os benfeitores, espíritos que o amam, espíritos que visam a sua melhoria, espíritos que estão cientes da sua derrocada moral, intelectual, muitas vezes, intervêm. E quando eles intervêm, eles tomam a rédea da direção, tiram a liberdade opinativa daquele espírito temporariamente, e aí então programam a reencarnação compulsória ou reencarnações compulsórias, às quais aquele espírito deverá sujeitar-se. É a lei. Então ele não tem como recusar-se. Digamos assim, né? Ele pode espernear à vontade, ele pode brigar muito, mas muitas vezes nem isso acontece, porque antes mesmo da reencarnação compulsória, esse espírito entra num estágio de perturbação, na qual ele muitas vezes é adormecido pelos benfeitores, para que se desenvolva, então, todo o processo da reencarnação compulsória. Então, lembrando, missão na qual o espírito pode solicitar sua participação ou recebe o convite, estamos falando de espíritos mais elevados, espíritos de médio para mais alto grau de evolução. Reencarnação compulsória, na qual não há participação mínima do espírito, nós vamos ter em relação a espíritos endividados, espíritos inferiores. Daí a intervenção da espiritualidade superior na direção dos caminhos evolutivos daquele ser. Bom, vamos continuar. Na 572A, Kardec ainda pergunta: pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. É muito interessante que vocês podem perguntar assim, mas dá um exemplo disso? Será que haveriam muitos espíritos que solicitariam uma tarefa como a de Jesus? Não. Jesus é o governador espiritual da Terra. Lembremos-nos que há milênios antes mesmo da sua encarnação na Terra, ele já havia se comprometido com espíritos degradados vindos de outros orbes, que ele viria ao plano físico para relembrá-los das lições importantíssimas que eles vinham reiteradamente ignorando. Então, isso nós vamos ver numa cena belíssima descrita por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. É um livro que eu particularmente adoro. Talvez seja uma das obras mais significativas de Emmanuel para mim. Não é um livro grande, é um livro pequeno, tendo em vista o conteúdo que ele traz. Emmanuel fala pouco de muita coisa. Vale a pena todo espírita, no mínimo, ler A Caminho da Luz. E um dever, quando possível, de estudá-lo, ou relê-lo de tempos em tempos. Então, nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que quando da vinda dos espíritos degradados do sistema de Capela, Jesus, numa reunião com estes milhões de espíritos no plano espiritual, assume o compromisso diante deles de encarnar na Terra num tempo propício para relembrar-nos das lições de amor, de renúncia, de humildade, caridade e fraternidade, que foram as lições nas quais eles foram, como que eu poderia dizer, me fugiu a memória, quando você fala que alguém repete de ano, quando eles repetiram de ano, né, vamos dizer assim. Então, eles estavam sendo degradados do sistema de Capela justamente por falharem nestas lições. Então, o compromisso do Cristo era vir lembrá-los destas lições. Lições de cunho moral, afetivo, espiritual, digamos assim. E foi exatamente esse o cumprimento de Jesus. Então, Jesus era único. Jesus é único dentro da sua tarefa como governador espiritual da Terra e dentro desse compromisso que ele havia assumido milhares de anos antes da sua vinda para encarnar na Terra. Agora, nós podemos ver, por exemplo, situação diferenciada. Nós vamos ver, dentro da obra de Kardec, uma vez questionado o Espírito Verdade, se não me falha a memória, o próprio Kardec pergunta, né, se ele não desse conta da tarefa
Ele que estava sendo, então, chamado pela espiritualidade superior para dar conta desse estudo, da codificação desse material que era imenso. E ele não teve muito tempo. Então ele perguntou, né, se ele falhasse, o que aconteceria? A tarefa não seria executada? E o Espírito de Verdade diz a ele que não, que a tarefa seria executada por outros. Ou seja, a espiritualidade superior tinha outras cartas na manga. Não dizem quais seriam. Alguns aventam a hipótese de que fosse Leon Denis, outros aventam outras hipóteses, mas o fato é que Kardec deu conta da tarefa, exemplarmente. Esse grandioso espírito, né, o bom senso encarnado, como disse dele, ele deu conta da tarefa. Mas vejam só vocês, uma tarefa imensa como foi essa de Kardec. Um espírito imenso na ponderação, no bom senso, né, na sua dedicação, na sua disciplina, como foi de Kardec. Mesmo ele tinha uma tarefa, mas se ele não desse conta da tarefa, outros poderiam dar continuidade ou mesmo substituí-lo. Nós não sabemos. Ou seja, grandes tarefas, em sua maioria, excetuando a de Jesus, como eu falei. A espiritualidade se faz valer muitas vezes de um grupo de espíritos. Então, o espírito com uma grande tarefa, ele não vem só, né? É claro que Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela tem a sua postura, o seu carisma pessoal, a sua bondade incomparável, o seu amor, a força de seu exemplo. Mas ela se fez acompanhar certamente de espíritos que reencarnaram para fazer parte da sua missão, para trabalhar ao lado dela, para ser as suas pupilas, para serem aquelas que foram as irmãs missionárias da sua congregação, dedicadas à continuidade da sua tarefa. Então, o espírito, que tem uma grande tarefa, não vem só. Ele se faz acompanhar, tanto no plano espiritual, por uma coorte de espíritos que o hão de sustentar, intuir, né, proteger, assim como se faz acompanhar de espíritos que reencarnam, mais ou menos ao mesmo tempo, para que se reúnam na Terra, para que deem prosseguimento àquela que é uma tarefa, não especificamente de um espírito, mas uma tarefa em nome de Jesus, né? Então, todo grande missionário, ele tem para consigo que a tarefa não é dele, a tarefa é de Jesus. Uma vez que ele vai executar a sua missão e vai partir do mundo físico. E a sua missão, o seu exemplo, as suas palavras, o que ele construir no mundo físico, permanece. Né? Permanece tendo seguimento por aqueles que ele deixou, por aqueles que ele educou, que ele instruiu, pela força mesma dos exemplos que ele deixou. Bom, questão 573, pergunta Kardec. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes prestar, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Essa, para mim, nesse capítulo 10, é uma das mais importantes respostas da espiritualidade. Principalmente por essa frase final. Porque todos podem ter alguma utilidade. Então, não há reencarnação infrutífera. Dentro da espiritualidade que segue nos instruindo, nos orientando, nos amparando, não há nenhuma encarnação que seja inútil para o espírito reencarnante ou para o meio em que ele vai estar. Mesmo os espíritos inferiores, eu ouso dizer, a sabedoria divina é tão grande e nós tão pouco compreendemos todos os mecanismos da lei divina
porque os espíritos inferiores, não raro, se fazem instrumentos da providência divina, na educação das criaturas, principalmente através da dor, das dificuldades, das guerras, da corrupção. Então, a espiritualidade inferior, pensando agir com plena e absoluta liberdade, distanciados de Deus, mal sabem eles que sempre Deus olha. E que as leis divinas existem sempre, em toda parte, em todos os tempos, e são aplicadas a todas as criaturas, em todos os universos existentes. Ou seja, apesar das más escolhas dos espíritos inferiores, também eles têm utilidade na obra da criação. Já pensaram vocês sobre isso? Interessante, né? Quando a gente para pensar, quando a gente começa a compreender um pouco mais essa grandeza de Deus e a imensidade das suas leis, que nós não conhecemos todas. E quando nós vamos buscando imaginar a força destes mecanismos de sintonia, de causa e efeito, enfim, de afinidade vibratória, e nós vamos percebendo que, na verdade, nunca estamos sós e desamparados. Deus vela por todos nós. Ele nos concede o tempo, esse infinito tempo, que permite as nossas más escolhas. Mas mesmo nas más escolhas, não se engane, ainda estamos submetidos a Deus. E a vontade dele, ao final, é que vai prevalecer. Interessante, né? Bom, vamos dar continuidade. Questão 574. Pergunta Kardec. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Então, quer dizer, não tem nenhuma encarnação que seja inútil. Mas é aqueles seres que se fazem inúteis por vontade própria. Quer dizer, eles não querem aprender nada, não querem trabalhar nada, querem passar realmente pelo mundo em brancas nuvens, né? Ou em nuvens coloridas, nós poderíamos dizer assim. Kardec quer saber. Respondem eles. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. É o egoísmo. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então é exatamente isso que nós estamos falando na questão anterior. Quer dizer, muitas vezes o espírito, agindo no auge do seu egoísmo, né, no auge do seu egocentrismo, ele acha que ele pode tudo, e que só a sua vontade é que ele deve seguir. E ele ignora a coletividade, ele ignora o respeito aos seus semelhantes, o respeito mesmo às leis. E ele faz aquilo que pretende fazer unicamente no exercício do seu egoísmo, tornando, muitas vezes, a sua vida de 50, 60, 70, 100 anos uma vida inútil, porque ele nada produz, nem materialmente, nem moralmente, nem intelectualmente. Mas, e aqui os espíritos falam uma realidade, muitas vezes, para não dizer quase sempre, esse espírito já durante a vida vai sentindo os dissabores e as tristezas das suas escolhas. Porque efetivamente o grande egoísta raramente é amado, porque ele não sabe amar. Aquele que não sabe dar-se, não consegue receber. Aquele que não respeita, raramente é respeitado. Ele pode ser temido, que é absolutamente diferente. Então, muitas vezes, a criatura, mesmo em vida, já vai sentindo esses dissabores, estes desgostos, a solidão, os desapontamentos, as grandes frustrações. Por quê? Em razão das suas más escolhas, das suas escolhas egoístas, em razão dele fazer da sua vida uma vida inútil, ele raramente aceita a companhia de outra pessoa, porque ele não respeita ninguém. Então, aí nós vamos ver que mesmo em vida, a lição já vem vindo. Então, ele pode ser egoísta, ele pode ser inútil, mas ele colhe
as consequências da sua inutilidade. E vocês vão falando assim, mas e se aquele que não sente nada? Quer dizer, ele passa uma vida perfeita, de sucesso, de dinheiro, de poder, de egoísmo absoluto, ele não ajuda ninguém, mas a vida lhe dá através do poder que ele possui, né? E aí? E aí que na espiritualidade ele vai sentir a consequência. Aquilo que ele pôde retardar muitas vezes no plano físico, ele não consegue protelar na espiritualidade. Isso sem se falar nas próximas reencarnações, que definitivamente não lhe compensarão a inutilidade, né? Não irão passar a mão na sua cabeça em relação às suas más escolhas, as escolhas egoístas, optando pela inutilidade. Então, a lei é invariável, aquilo que eu falei agora há pouco. Deus, nós estamos a Ele submetidos, todos nós, sem exceção. Mesmo aquele que escolhe ser egoísta, mesmo aquele que escolhe ser inútil, ele vai aprender. Ele vai aprender o amargor da solidão e da inutilidade. Bom, vamos seguir. Questão 574A. Kardec pergunta: pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Quer dizer, Kardec quer dizer o seguinte, então tá, tem espíritos que querem ser inúteis, querem optar pelo egoísmo. Mas eles têm escolha, né? Por que que eles opinam por essa escolha da inutilidade? O que os faz preferir essa vida, né? É a pergunta de Kardec. E responde: entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim proceda. Mais tarde, compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, não nos esqueçamos nunca que, não obstante a programação das nossas reencarnações em geral, não obstante as tarefas que solicitamos ou que nos são conseguidas ou que nos são concedidas, nós podemos desistir quando na vida física. Isso porque todos nós somos tomados pelo esquecimento. O cérebro físico de todos nós, ou pelo menos de nossa grande maioria, oblitera os demais sentidos da nossa mente espiritual. O que faz com que muitas vezes nós tenhamos que recomeçar tarefas que, quando engrenamos, aí a gente sente, no campo intuitivo principalmente, que estamos na tarefa correta, naquilo que precisamos executar. Mas nós não podemos nos esquecer que, por conta deste esquecimento, muitos de nós desistem, recuam da tarefa. Mesmo porque, dada a característica do nosso mundo de provas de expiações, geralmente as tarefas de Jesus não são fáceis. Geralmente são tarefas que abrangem humildade, renúncia, dedicação, disciplina, persistência, religiosidade, fé, confiança, amor restrito, servir ao semelhante. Vejam só, coisas difíceis. Vocês vão rir de mim, mas é difícil. A palavra pode ser linda, os livros são belíssimos. Os filmes que falam de ética, de amor, de compaixão e de servir ao semelhante nos encantam, mas vai executar. É difícil. Então, muitos de nós recuam diante das tarefas que foram assumidas, mas que a gente chega aqui e esqueceu. E não persiste. Desiste fácil. Deixa-se quebrar moralmente, psiquicamente, espiritualmente. Isso sem falar nas influências, porque todos nós estamos sujeitos. Nós já falamos aqui sobre as influências dos espíritos, encarnados e desencarnados. Então, muitas vezes, um tarefeiro, ele vem num núcleo familiar que lhe impõe sérias dificuldades para que ele possa cumprir. Mas ele sabia disso quando aceitou o desafio. Chega aqui embaixo, nós esquecemos. E muitas vezes nos deixamos fraquejar.
justamente por conta dessas influências. Então é preciso um ânimo forte, é preciso bom senso. Mais uma vez, é essencial que nós nos peguemos as lições mais simples e mais profundas de Jesus, para que o Mestre, porque só Ele tem a força do exemplo necessário para todos nós, para que o Mestre possa nos guiar, principalmente nos momentos de indecisão. Bom, continua Kardec na questão 575, perguntando: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então vejam aqui que Kardec quis entender um pouquinho se haveria diferença entre missão e dever. Porque ele acha que estes nossos deveres cotidianos para com a família, para com os nossos semelhantes mais próximos, nós que somos espíritos medianos, ele acha que estes deveres não são missões, porque para ele missão é algo maior, que abrange um número maior de pessoas, menos pessoal. Então ele quer saber se há realmente uma diferença entre isso. E respondem os espíritos: pelas grandes coisas que operam, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então aí os espíritos resumiram e explicaram a dúvida de Kardec. Então realmente as missões nós vamos identificar pelas grandes coisas que elas operam, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então nós podemos afirmar com certeza da missão de um espírito como Gandhi, como Buda, né? Como Confúcio, como Chico, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? E outros espíritos. Não cabe a mim aqui citá-los todos: Sócrates, né? Na antiguidade, Hermes Trismegisto, mais antigo ainda, né? Grandes espíritos que a seu tempo, dentro do seu século, dentro das suas potencialidades, influenciaram centenas e até milhares de criaturas. Nós podemos até já tê-los esquecido, porque a história vai passando. Nós, por exemplo, não temos muito contato com a história milenar da China, mas certamente ela possuiu e possui grandiosos espíritos que reencarnam naquela civilização para orientar-lhe as diretrizes do caminho evolutivo. Então, nós vamos ver a missão caracterizando-se por isso. Ela sai de um grupo restrito. Então, não é missão para um grupo restrito, mas a missão é aquilo que influi centenas de pessoas. Kardec foi um espírito missionário. Ele trouxe, com a codificação do espiritismo, nova visão para milhões de homens e mulheres, encarnados e desencarnados. Se no plano dos encarnados nós ainda somos uma percentagem pequena na estatística, nós espíritas, o pensamento espiritualista ganha volume cada vez maior, mesmo dentro de outras religiões, se expandindo, influenciando os vários planos da vida. Então, missão é aquilo que envolve, digamos assim, que vai imprimir modificações um grande número de pessoas. Bom, e aí nós vamos encerrando por aqui os nossos estudos dessa noite, parando nessa questão 575. Amanhã a gente volta, dando continuidade aos nossos estudos. Eu agradeço a presença hoje da Viviane, da Denise, daqueles outros companheiros que acompanham os nossos estudos. Espero que estejam gostando. E aguardo vocês amanhã para o nosso estudo rápido, às 7 horas da noite. Um grande abraço.